a sua palavra, a sua mensagem, para que o poder de Deus, através da sua palavra, possa abundar os nossos corações e nos levar a viver em prol de sua glória. Hoje nós vamos procurar expor aqui Gálatas capítulo 1, do versículo 18 ao 24. Possivelmente nós não vamos chegar ao 24, mas vamos começar aí do versículo 18 até o fim do capítulo. Gálatas capítulo 1, versículo 18. Vamos começar a leitura. Estão ouvindo? Pode continuar aqui? Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviu somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Vamos ter uma palavra de oração. Oh, maravilhoso e eterno Deus, nosso Pai, nos colocamos diante da Tua graça, diante, meu Deus, do Teu amor, da Tua misericórdia, para que o Senhor possa vir, Senhor, e, como está escrito, de glória em glória, o Senhor possa vir transformar o nosso coração, transformar as nossas vidas. Sabemos, meu Deus, que de alguma forma, se a palavra do Senhor tocar as nossas entranhas, de alguma forma, algo maravilhoso dentro de nós irá crescer. Por isso, meu Deus, não desiste de nós, mas nos mostra do Pai amoroso que o Senhor é. Há filhos, meu Deus, muitas vezes moco, não ouve, não dá ouvidos, mas estamos aqui pela vontade de Deus, pela influência do Teu Santo Espírito, que nos atrai com tanto cuidado, porque Ele é o nosso Paracleto. Nos ajuda, Senhor, a andarmos segundo a Tua vontade, pela Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, irmãos, vamos dar continuidade naquilo que nós estávamos falando um pouco da última... Ontem, pegando aqui pelos decorridos 3 anos, né? Como nós mencionamos ontem, esses 3 anos seriam possível que ele tenha passado esse período na Arábia. Agora, uma coisa que, nesse sentido, observando dessa forma, Paulo se dedicou ao estudo da palavra, como nós vimos ontem, à oração, à meditação, e se encontrou com o Senhor a sós. Não sei se os irmãos lembram, mas nós até mencionamos ontem, em Atos, capítulo 9, versículo 16, Ananias, Jesus menciona com Ananias que iria ter com Paulo. Não naquele momento, porque naquele momento Ananias foi enviado para poder impor as mãos sobre Paulo, para que ele pudesse voltar a ter a vista, voltar a ver. Mas que Jesus disse que iria ter com Paulo novamente, ali estava, ele relatou isso lá com Ananias.
no versículo 16 do capítulo 9 de Atos, diz assim: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Agora, um ponto importante aqui de entender essa palavra mostrarei, no dicionário do Strong, os três pontos aqui que trata nesse dicionário, diz que esse mostrarei tem a ver com mostrar, colocando diante dos olhos. Olha só que bacana, né? Demonstrar, segunda forma, demonstrar através de palavras e argumentos, isso é, ensinar. Olha o que Jesus propôs, mencionando a Ananias a respeito de Paulo. O que Jesus propôs fazer com Paulo? Mostrar o quanto lhe importa sofrer pelo nome dele. Então, nesse mostrar, tem a ver também, mostrar por meio de dar a conhecer coisas futuras. Olha que três coisas interessantes: mostrar ao colocar diante dos olhos, demonstrar através de palavras e argumentos, isto é, ensinar, que era o que Jesus estava propondo ali fazer com Paulo, e o terceiro ponto é mostrar por meio de dar a conhecer coisas futuras. Gente, como é preciosa a palavra, como nós podemos dar uma mergulhada e sentir essa água batendo na nossa alma e nos refrescando, nos levando às profundezas do conhecimento de Deus. Então, de certa forma, Paulo demonstra em 2 Coríntios 12, 10, que esses ensinamentos que o próprio Jesus estava ali propondo a fazer com Paulo, esses ensinamentos, eles foram eficientes. Agora, lógico que não tem como nós determinarmos que foram 3 anos, né, de Paulo ali, recluso, né, com Jesus Cristo, né, Jesus Cristo ensinando a ele essas coisas. Não dá para falar que foi 3 anos, mas, enfim, o importante é que nós percebemos a riqueza de Jesus dizendo, queria mostrar a Paulo o quanto importaria sofrer. Paulo mostra isso
estava a luz de Jesus, com uma luz mais forte do que o sol no meio-dia. Então, ali foi o primeiro momento, mas houve outro momento, e nós estamos propondo aqui, que esse momento foi quando ele esteve ali na Arábia, nesse período chamado de 3 anos. Então, dentro disso, passado isso, então, ele subiu a Jerusalém. Bom, nós tínhamos visto que ele não se deteu em ouvir conselhos ou opiniões de carne e sangue, e nem subiu a Jerusalém para ver com os outros, que era antes dele, a respeito do que ele estava pregando. Mas aqui agora, ele propõe ir para Jerusalém, ele sobe a Jerusalém. Por que ele sobe a Jerusalém? Mas Jerusalém, olhando nas Escrituras, Jerusalém é um lugar de alinhamento. É um lugar de alinhamento, por quê? Porque as profecias dizem isso. Nós vamos pegar aqui Isaías capítulo 3 e Isaías capítulo 2, versículo 3, e Miqueias capítulo 2, capítulo 4, versículo 2, todos esses 2 versículos, eles retratam a profecia de que a palavra do Senhor sairia de Jerusalém, a palavra do Senhor procederia de Jerusalém. Paulo já havia indagado os crentes a respeito disso. Anotem esses versículos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 36, Romanos capítulo 15, versículo 27, e Romanos também, capítulo 3, versículo 1 e 2. Esses 3 versículos demonstram que Paulo colocava ali em Jerusalém em alta importância, pelo aspecto daquilo que eles promoveram, daquilo que eles deram, a contribuição deles para a igreja, para o povo de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, 36 diz assim: porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós? Eles falando aos coríntios. E isso aqui era uma repreensão a respeito da ordem do culto. Então Paulo faz aqui uma retórica perguntando: foi aí através de vocês que se originou a palavra de Deus? E ele complementa: ou exclusivamente veio ela para vós outros, demonstrando ali que havia um lugar da onde a palavra de Deus se originou. Romanos 15, 27, diz assim o texto: isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores. Aqui falando a respeito dos macedônios que estavam ali trazendo suas ofertas, né? E interessante ver o texto que Paulo comenta que na muita pobreza deles, eles tiraram para abençoar Jerusalém. E o texto continua aqui dizendo assim: porque se os gentios têm sido participantes de valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Esse era o entendimento dos irmãos ali que estavam doando as ofertas ali, os macedônios que estavam doando as ofertas ali para Jerusalém. Então havia um entendimento claro, nítido, de que de Jerusalém viria valores espirituais. De Jerusalém, dos judeus, viria valores espirituais, e que isso deveria ser valorizado. Em Romanos 3, versículo 1 e 2, a primeira parte do versículo 1 diz assim: qual, pois, a vantagem dos judeus? Essa parte de Romanos,
Paulo vai delinear ali a importância de Israel no processo do povo de Deus, e ele complementa falando da importância, qual que é a vantagem dos judeus. Ele diz, muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, irmãos, nós vamos aqui, nesse bloco, nós vamos perceber que Jerusalém é importante no processo, no progresso do povo de Deus. Paulo, juntamente com a igreja gentílica, tinham consciência da dívida que tinha com Jerusalém e os seus santos. Então nós vimos aqui, no bloco primeiro, nós vimos que Jesus Cristo, ele instruiu a Paulo, de forma maravilhosa, a nós vermos resultados eficazes na vida dele. O que Jesus propôs, que importava sofrer pelo nome dele, Jesus colocou a cabo isso, e isso teve resultado. Agora nós vimos também que de Jerusalém é uma peça importante, era importante que Paulo subisse a Jerusalém, e agora nós vamos no próximo bloco aqui, ver porque ele foi avistar-se com Cefas, e aqui vai uma atenção, que ele chama Pedro de Cefas, enquanto as escrituras, de maneira geral, trata a Pedro por Pedro, Paulo é o que mais trata Pedro como Cefas. Outro aspecto aqui é a vida de Cefas, que também é chamado Pedro. Cefas tinha grande relevância na igreja de Jerusalém. Um aspecto que nós vamos ver antes aqui um pouco, a respeito do nome Cefas, lá em João, capítulo 1, versículo 42, é o momento em que Jesus, ele se encontra com os seus primeiros apóstolos, com os seus primeiros discípulos. E o primeiro que Jesus encontra é Pedro. E quando Jesus encontra com ele, ele olha com os olhos fitos, com os olhos fixos nele, e olhando para ele, ele fala assim, você é Simão, Simão Bar-Jonas, ou Simão filho de Jonas. Aí ele para e fala assim, mas eu vou te chamar de Cefas. Cefas é Pedro em aramaico. Então, quando nós chamamos Pedro de Pedro, ou Cefas de Pedro, Pedro é em grego, e já Cefas é em aramaico. E a partir daí, nós podemos fazer aí uma pequena dedução, talvez um pouco romantizada, de que esse tempo em que Jesus esteve com Paulo, possivelmente Cefas era assunto entre Paulo e Jesus. Então, da mesma forma que aí Jesus carinhosamente chama Pedro de Cefas, também Paulo adota esse nome. Bom, vamos dar uma olhada agora em Cefas. Cefas, vamos tratar ele aqui dessa forma, com esse nome, até mesmo para dar um reforço aí no texto. Cefas foi o primeiro a pregar o evangelho no dia de Pentecostes. A sua mensagem, a mensagem que ele proferiu, levou 3.000 almas à salvação, 3.000 almas ao arrependimento, 3.000 almas a serem acrescentadas no corpo de Cristo.
3.000 almas para o convívio da igreja. Cefas, ele nos parece que ele foi líder da igreja primitiva. Nós percebemos isso nos primeiros capítulos de Atos. Nós vamos ver ali ele na escolha de Matias, ele que chama para a responsabilidade a escolha ali do 12º apóstolo para tomar o lugar de Judas, que tinha suicidado. Nós vamos ver ele também também chamando a responsabilidade para si, dizendo que, olha, não é justo, não é lícito, nós não podemos fazer dessa forma, não podemos deixar o ministério da palavra e da oração para servir as mesas, né? Então, ele é aquela pessoa que chamou ali a responsabilidade para que pudesse ser preservado o ministério da palavra, né? E por meio da oração. Então, nós vamos ver esses toques assim, mostrando que ele era ele era o líder, era uma referência ali na igreja primitiva. Bom, foi Cefas, né? A gente vai ver ali em Atos também, foi Cefas que disciplinou aqueles perversos e mentirosos, né? Ananias e Safira, no capítulo 5. Também vamos ver Cefas, foi a Cefas que levaram os enfermos, né? Os enfermos sobre leitos e macas, colocando até nas ruas, né? Para que, olha só o texto, para que ao menos a sua sombra se projetasse sobre algum deles. Então, Cefas foi o responsável por anunciar as boas novas na casa de Cornélio, o centurião. E é interessante, né, porque ele foi impactado por uma visão que Deus concedeu a ele, e na visão descia ali um lençol cheio de animais impuros, e o Senhor disse a ele, mata e come, e ele disse, de jeito nenhum, por 3 vezes, e mal sabia ele que Deus estava trabalhando com ele, para que ele pudesse ir aos gentios pregar o evangelho. Impactado com aquilo, logo depois da visão, chega aí os mensageiros de Cornélio, para levar Cornélio lá na casa dele, e chegando lá, ele vê um monte de gente, mais ou menos parecido com aquilo que Deus tinha mostrado para ele, que não se pode falar que é impuro aquilo que Deus santifica. Então Deus estava se purificando aqueles homens, e quando ele começa a pregar, ele mal termina, o Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas. E esse elemento, esse acontecimento, esses fatos, esse evento, ele serviu como digamos assim, como um argumento no primeiro concílio da igreja. Enquanto estava todo mundo ali, não, tem que cumprir a lei, tem que andar na lei, tem que andar na lei de Moisés. Então ele veio ali com esse argumento, com que ele viveu lá, então apagou aquele fogo do legalismo, e dali surgiu ali um concílio, aonde liberou a igreja, para que ela pudesse viver verdadeiramente sobre a graça divina. Bom, então Cefas é esse, né? Esse homem com um grau de importância, de relevância na igreja de Jerusalém. Agora, a palavra que o próprio Paulo usa para dizer que ia ter com Cefas é uma palavra bem interessante. A palavra quer dizer examinar. Ou seja, eu vou subir a Jerusalém para examinar com Cefas, para investigar com Cefas, para descobrir pela inquirição, pela pesquisa. Eu vou para Jerusalém para tornar pessoalmente conhecido, conhecer face a face. Gente, como é que uma palavra amplia, amplia o momento, amplia aquilo que Deus está fazendo no meio do povo de Deus.
Então, Paulo permaneceu ali com ele 15 dias. 15 dias de comunhão com Cefas. E nós vamos ver mais adiante que ele não encontrou nenhum outro apóstolo. Somente Cefas. Deus prepara todo para que haja essa construção, essa edificação. Deus une pessoas de forma singular. O mundo todo funcionando em movimento, e ele para dois homens do calibre de Cefas e Paulo, para ficarem juntos durante 15 dias. O que vai sair disso aí? Então são 15 dias de comunhão de Paulo com Cefas. Então, outra coisa que nós precisamos colocar aqui na pauta é que Cefas tinha Paulo em alta conta. Nós vamos ver na epístola de Pedro, que primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. e 16, olha o que diz o texto. Como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ele tinha consciência que Paulo recebia a sabedoria de Deus. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costumava fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Olha o que Cefas está falando a respeito de Paulo, que era um homem de sabedoria, que era um homem de escrita rebuscada, profunda, que era um homem que tinha assuntos que até mesmo para Pedro, que era dotado do Espírito de Deus, era difícil de entender. Então, queridos, da onde saiu tudo isso? Da capacitação própria de Paulo? Nós queremos aqui colocar que esses 3 anos, esse período, essa imersão que Paulo fez com Cristo, foi o ponto-chave para que Paulo pudesse ter essa unção, essa graça, esse conhecimento divino. Então, nesse sentido, querido, que nós vimos aqui agora, Paulo estava na cidade do alinhamento. Estava ali com Cefas, um homem de relevância para a igreja. Estava ali para examinar junto com Paulo, com Cefas. Estava ali para descobrir junto com ele se estava faltando alguma coisa, se ele estava realmente correto naquilo que eles estavam falando, que ele estava aprendendo. E estava ali para aprender a conhecer a Cefas e se deixar ser conhecido. E ali foram 15 dias de comunhão e do partilhar da palavra. Quantas coisas não foram ditas, não foram faladas naquele momento? Eu listei algumas dessas, como por exemplo, será possível que eles falaram sobre mística? Será que o relato de, até que eu comentei aqui há pouco, esse relato de Pedro, né, ele estava ali ao meio-dia, né, com fome, de repente ele é tomado de êxtase. Ele subiu na parte de cima da casa para orar, e de repente é tomado de êxtase. E aí o céu se abre. O céu se abre
e ele vê um lençol branco, cheio de animais impuros. E descendo, e o próprio Deus falando com ele. Então, essa mística, será que estava ali, nessa comunhão desses dois homens valorosos, homens de palavra, homens de oração, homens de ensino? Será que Paulo ali estava falando sobre, na mística, como ele relata ali em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 a 4, será que ele comentou a respeito da experiência de ir até o terceiro céu? Não sei se é no corpo ou fora do corpo. Que tipo de comunhão, de relacionamento estavam tendo ali? Qual era o assunto? Qual era o tema? Vocês percebem que há muito a se falar, há muito a debater, a conversar sobre aquilo que seria o reino de Deus e sua justiça. Falar sobre o fim dos tempos, né? Até mesmo esse texto que nós mencionamos de não é 1 Pedro, é 2 Pedro, de 2 Pedro, capítulo 3, que Paulo estava mencionando ali, que Pedro estava mencionando a respeito de Paulo. Aqui, no capítulo 3, versículo 8 a 10, nós vamos ver Cefas falando a respeito dos fim dos tempos, que o Senhor não tarda a sua promessa, que os elementos no céu serão desfeitos, falando sobre a volta do Senhor. Olha como é que ele diz aqui, ó: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Embora, pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existe serão atingidas. E Paulo, então, falando de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 27 ao 28, ele diz assim: e então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai, o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Irmãos, dimensionamos, quando Jesus, ele falou com esses dois homens, ensinando eles a respeito do fim dos tempos, quantas coisas nós vamos ver, né, concomitantes, juntas, eles estão aparelhados no conhecimento de Deus.
Outro assunto que possivelmente eles poderiam discorrer durante esses 15 dias que passaram juntos, seria sobre a ressurreição de Jesus Cristo e a ressurreição dos mortos. Pedro possivelmente falaria para Paulo: olha, eu vi Jesus, a porta estava tudo fechada, a casa toda fechada, né? A gente estava até com medo, porque estava tudo muito incerto. De repente, Jesus aparece entre nós. De onde veio Jesus? E ele estava de carne, tocava nele, era físico o corpo. Esse homem passou pela parede. Eu vi as marcas na mão dele, no lado. Eu vi ele comendo peixe. E o mais interessante, Paulo, é que em tudo isso, rapaz, quando o corpo dele, físico daquela forma, brilhava, era um corpo diferenciado, estava transfigurado, parecia até quando a gente estava vendo ele lá com Moisés e Elias, aquele corpo transfigurado e comendo conosco, e a gente se alegrando, a presença dele muito, muito envolvente, nos deixando muito alegres. E quando ele foi despedido, nós vimos ele subir. Nós vimos aquele corpo físico subir diante dos nossos olhos. Nós vimos as nuvens encobrindo ele. E Paulo, né, ali com certa forma, com tempo, né, não de 15 dias, também, vou entregando algum conhecimento, falando a respeito, o que ele mesmo falou assim: eis que eu vos digo um mistério, falando a respeito da ressurreição dos mortos e da transformação dos nossos corpos. Eis que eu vos digo um mistério, ele diz lá em 1 Coríntios, da transformação, né, da transformação no tal do abrir e fechar dos olhos. Imagina esses homens conversando sobre isso. Como que funciona esse negócio? E falando a respeito da glória que terão os corpos transformados, do galardão. Então, todo esse assunto, possivelmente foi ali conversado entre esses dois homens, 15 dias, gente. E naquele tempo não tinha essa agitação toda, né? Era possível aí, certa vez nós vamos ver em Atos, Paulo ensinando aos irmãos na igreja, e ele começou ali no entardecer, foi até meia-noite, um cai do andar, morre, ressuscita, ele volta e continua a ensinar, a pregar, a falar tudo de novo, e vai até o amanhecer. Nós estamos falando de no mínimo 12 horas, falando da palavra de Deus. Esses homens, eles eram incendiados, eles viviam a palavra de Deus, não só no aspecto de desejar praticá-la, mas no sentido de proclamá-la, de falar a respeito das coisas vindouras, de falar a respeito de Jesus Cristo, de falar a respeito do Evangelho, de falar a respeito dos meios em que Deus atua na sua soberania. Quanta coisa Pedro já não tinha, Cefas, já não tinha para poder falar para Paulo. Porque Paulo, ele se converteu depois da morte de Estevão. Pensa, no mínimo nós estamos falando talvez, possivelmente 10 anos. 10 anos de experiência de Cefas, vivendo o poder de Deus no meio da igreja, aquelas perseguições, sem contar, rapaz, mas você me deu trabalho, hein, Paulo? Como você me deu trabalho? Então, realmente, eu queria estar nesse lugar. Eu queria estar nesse lugar, num lugar onde
onde homens de Deus falam a respeito das coisas concernentes ao reino, à pessoa de Deus. Mas, irmãos, realmente as Escrituras, elas nos estimulam, elas nos enriquecem, ela nos vivifica, ela nos deixa com o espírito renovado. Falar do que está escrito aqui é bênção para nós, é bênção para o nosso espírito, para a nossa alma, para o nosso corpo, para a nossa consciência, para a nossa mente. Mas, irmãos, é totalmente possível nós vivermos um ambiente como esse, se nós nos dedicarmos à devoção a Deus. Quando nós vemos esses homens dedicados a Deus, tomados pela palavra de Deus, tomados por aquilo que Deus fez na vida deles, através do seu Santo Espírito, esse mesmo Espírito que atuou na vida de Paulo e na vida de Cefas que não admitiu, segundo relatos históricos, ele não admitiu ser crucificado da mesma forma que o seu Senhor, pediu que ele fosse crucificado de cabeça para baixo. Irmãos, esse mesmo Espírito não só encoraja nós vivermos isso, mas ele nos empodera para viver o martírio. Ele pode nos empoderar para vivermos, meu Deus do céu, momentos de glória aqui na terra. Talvez até nós passar no val de Jaboque, pode ser que nossa carne sofra, pode ser que a gente fique repugnando, mas se nós perseverarmos, a carne é fraca, irmãos, dá jejum para ela, que ela quieta. Se a gente investe no jejum para que a carne aquiete, a nossa alma aquieta. Deus, ainda hoje, está trabalhando no coração dos homens. Deus ainda hoje está trabalhando no coração dos seus filhos. Deus ainda hoje está ensinando aos seus. E se Deus assim está fazendo, a pergunta que nós devemos fazer com honestidade: eu estou aprendendo com Deus? Eu estou aprendendo de Deus? Os recursos que eu estou usando são recursos espirituais? Os recursos que eu insisto em empregar são recursos da palavra de Deus? São recursos da dependência de Deus através da oração? Que tipo de recurso eu tenho usado? Deus está falando com os seus. Deus está fazendo grandes coisas nesse tempo, nos nossos corações, e nós precisamos nos render a isso. Passando aqui para o versículo 19: e não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Então, amados, vamos falar um pouquinho aqui sobre Tiago. Esse Tiago aqui não era um dos 12, porque havia 3 Tiagos. As Escrituras, relatam a respeito de 3 Tiago. Um Tiago é o Tiago maior, é o filho de Zebedeu. Esse Tiago é filho de Zebedeu e irmão de João. João, aquele que escreveu um dos evangelhos, escreveu aquelas 3 epístolas, 1 João, 2 João, e que escreveu o Apocalipse. Esse Tiago maior foi o que
Herodes mandou matar a fio da espada. Isso está em Atos capítulo 12, versículo 1 e 2. O outro Tiago é chamado Tiago Menor, também apóstolo. Esse era filho de Alfeu. Agora, esse Tiago, irmão do Senhor, ele também era chamado o Justo. Ele era um dos irmãos de Jesus. Esse Tiago, de acordo com Mateus 12, 46 até os 50, e Marcos, capítulo 3, do 31 ao 35, e Lucas, capítulo 8, do versículo 4 ao 15, conforme esses versículos, ele era tido como incrédulo. De alguma forma, Deus fez uma grande obra na vida dele, e nós vamos perceber uma liderança, que ele atuava num tipo de liderança na igreja de Jerusalém. Nós vamos ver isso, nós já falamos sobre o concílio, o primeiro concílio da igreja, relatado ali em Atos 15. Então nós vimos ali que havia grande debate sobre cumprir ou não a lei de Moisés naquele concílio. Falamos agora há pouco que Pedro deu subsídio para que aquelas pessoas ali pudessem acalmar os ânimos, né? E depois disso, Tiago se levanta ali como um tipo de autoridade, um tipo de presbítero, ali, um tipo de um principal ali, naquele concílio, na igreja de Jerusalém, e estabelece ali, segundo o parecer deles e do Espírito Santo, ele estabelece ali como a igreja ia viver, a igreja gentílica ia viver debaixo da graça. E esse Tiago também, ele foi autor de uma das epístolas, aquela epístola que fica ali, logo depois de Hebreus. Bom, então, passando pelo versículo 19, nós vamos ter aqui mais 4, 5 versículos, mas eu vou ficar por aqui, para a glória de Deus. Nós vamos fazer o seguinte aqui, hoje, nós vamos dar espaço aqui de 5 minutos, para se organizar, para o Wilson assumir aqui o posto. Quando nós voltarmos, ou agora? Quando nós voltarmos, nós vamos sortear o livro Lendo Gálatas com John Stott. Então, daqui a 5 minutos, irmãos,